Hoje, temos a enorme honra e felicidade de receber a historiadora Anita Nowinski. Anita Nowinski é professora emérita da Universidade de São Paulo, autora de 9 livros, entre eles Gabinete de Investigação, Uma Caça aos Judeus Sem Precedentes, e também Inquisição, ensaios sobre mentalidade, heresia e arte. Publicou mais de 100 artigos em jornais e revistas especializadas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, Israel, França e Japão. Além de capítulos e prefácios de livros, e atuou como professora visitante em diversas universidades estrangeiras, entre elas Brown University, Estados Unidos, Rutgers University, Estados Unidos, École de Haute Étude et Sciences Sociales da França. Com vocês, por favor, a professora Anita Nowinski, que sobe ao palco acompanhada da professora Daniela Levin. Na salva de palmas. Bom, antes de tudo, eu quero então cumprimentar todos, em particular o Rabino Sami Pinto, que eu tenho a honra de ter sido professora dele. A honra é minha. Deixa que eu vou segurar, Bom. Eu quero começar esta palestra com as últimas palavras do maior historiador judeu Simon Dubnow, antes dele ser assassinado por um soldado da Gestapo, que tinha sido seu aluno. E as últimas palavras que o Simon Dubnow disse antes de morrer, dirigindo-se aos seus amigos que estavam presentes: companheiros, escrevam, que seria escrevam e contem. E eu pergunto, será que nós ouvimos as palavras de Simon Dubnow? Eu sei que muita gente aqui não fala Yiddish, tem muitos sefaradim que não falam Yiddish, mas ele falou em Yiddish. E eu não sei se alguém aqui entende. Quem levanta a mão, quem entende Yiddish? Ai, pouca gente, né? Mas eu vou dizer, ele disse: Freund, schreibt und verschreibt. Escrevam significaria e contem. E é com respeito a essa mensagem que eu estou aqui hoje, esta noite. Para nós entendermos a longa e trágica história dos marranos. Em Portugal, foram os judeus forçados a se converter ao catolicismo. E aí se deu o início do que eu chamo a Era dos Cristãos Novos, porque foi longa, muito longa. São dois os principais fatores que levaram à história dos marranos. Porque a história dos marranos hoje é conhecida e muita gente pergunta: como se criou o marranismo?
O que é esse marranismo? Foram principalmente dois fatores. Um, a conversão forçada. E dois, a criação de um tribunal exclusivamente para os judeus. O judeu, até vou repetir o que eu sempre falo, foi o único povo no mundo que teve um tribunal especificamente para eles. Nós não conhecemos, eu não conheço pelo menos um povo que tivesse tido um tribunal para eles, mas os judeus tiveram um tribunal para vigiá-los e puni-los. Bom, depois que eles foram convertidos, eles entraram numa situação, numa degradação. Criou-se uma legislação específica para eles. Uma legislação que foi muito mais rigorosa e grave do que quando eles eram judeus. Em Portugal e Espanha, no século XVII, escreveu-se 52 livros contra os judeus. A situação dos judeus se foi degradando. E as punições, as torturas, os sequestros, reduzindo-os à miséria. Vocês sabem, eu não vou contar a história da Inquisição, mas vocês sabem a que situação os judeus foram entregues. No século XVIII, os judeus eram tão odiados em todo o império, e o ódio que eles despertaram nos cristãos foi muito pior depois que eles se converteram do que quando eles eram judeus. O mesmo se deu na época do nazismo, que o judeu era mais odiado quando ele se tornou um alemão realmente assumido do que quando ele era, quando ele era judeu. Foi uma luta e uma armadilha do Estado e da Igreja contra um grupo indefeso, longo e ininterrupto o processo da perseguição durou 3 séculos, 300 anos ininterruptos de perseguições, de discriminação, de torturas e de morte. Os judeus viveram então a perda de todos os seus bens. E 5 anos antes da conversão dos judeus, o mundo
havia recebido, extasiado, a notícia do encontro de um novo continente. A Europa estava fechada para os judeus. E o Brasil foi para uns o paraíso e para outros o inferno. Alguns conseguiram tornar-se até magnatas, grandes comerciantes, grandes negociantes internacionais. Outros que eram reconciliados com a igreja saíam na miséria. Às vezes eram pessoas de muitos bens e saíam mendigando. Isso nós temos exemplos e exemplos. O Brasil foi o lugar que recebeu o maior número de sefaradis, o maior número de refugiados que fugiam de Portugal. E eles, aqui no Brasil, miscigenaram-se com muita facilidade. Havia aqueles sefaradi que estavam mais ligados à religião, porque eram filhos, netos, de judeus ortodoxos, e não quiseram abandonar a fé dos seus antepassados. Esses continuaram a praticar o judaísmo secretamente. Muitos judeus no Brasil aceitaram o catolicismo com essa ilusão, mas os judeus nunca se tornaram iguais. Havia leis especiais para esses judeus, para os convertidos, e muito mais rigorosas do que eram para os antigos judeus. A sorte dos judeus no Brasil foi variada. Alguns se tornaram realmente homens de grande prestígio, poetas, escritores, formados em universidades, ligados à nobreza. Outros permaneceram sempre necessitados. E quando eram reconciliados com a Inquisição, porque às vezes eles eram reconciliados. Quando eles eram reconciliados, os bens não eram devolvidos. Portanto, eles sempre saíam da miséria. E tudo o que eles tinham lhes era tirado. E nunca os bens que eram confiscados eram devolvidos aos réus.
aos prisioneiros. Há um trabalho notável que foi escrito por um filósofo francês judeu, Miguel Abençour, sobre a alma marrana, que mostra o doloroso estado a que chegaram os cristãos novos por não pertencer a ninguém. Estas facções entre os judeus convertidos também tinham um desejo ardente de pertencer ao povo judeu. Mas a realidade foi diferente. Foi difícil de vencer. E foi difícil de viver. Não pertencendo ao mundo judeu, pertencendo eles ao mundo judeu, nem ao mundo cristão. Nem ao mundo judeu, nem ao mundo cristão. Certos judeus tinham que Spinoza chama descendentes dos antigos sefraditas, descendentes dos antigos sefarados, tinham que Spinoza chama tinham o que Spinoza chamavam de que Spinoza chamava de fluctuactu animi. Fluctuactu animi quer dizer alma flutuante. Alma flutuante, que quer dizer a alma é um teatro de um conflito, de um lado o desejo de pertencer ao povo judeu. E de outro lado, a incerteza, a crítica que eles faziam ao judaísmo rabínico, do qual muitas vezes eles quiseram participar e não puderam. É interessante que eles queriam pertencer ao povo judeu, mas quando eles entravam para a comunidade, como por exemplo aqui no Brasil, ou mesmo em Portugal, eles não conseguiam ficar. Nós temos vários exemplos extremamente interessantes de judeus que eram convertidos e quando chegaram os holandeses, e muitos judeus vieram com os holandeses, eles resolveram
participar da comunidade judaica e converteram-se ao judaísmo. Mas eles não conseguiram ficar no judaísmo. Eles tinham sido criados no catolicismo durante séculos, doutrinados pela igreja, e os responsáveis era o clero católico, que doutrinava desde a infância. E depois de gerações e gerações, eles estavam tão convencidos da religião católica que eles não conseguiam ficar na religião judaica, voltavam para a religião católica. E aí nós temos exemplos, muitos exemplos, que eu já citei em vários trabalhos muito interessantes. Eles converteram-se ao judaísmo porque queriam isso, eles sempre ansiavam voltar para o povo judeu. Mas quando eles estavam dentro da comunidade, mesmo na Holanda, e mesmo no Brasil aconteceu muito isso. No Brasil nós tínhamos uma comunidade durante o período holandês. Eles não conseguiam ficar e voltavam para o catolicismo. Quando eles voltavam para o catolicismo, eles não conseguiam aceitar aqueles dogmas do catolicismo. Eles não conseguiam aceitar toda aquela representação católica. E eles voltavam e pediam outra vez para entrar na comunidade judaica. Aí eles entravam na comunidade judaica, que era rigorosamente ortodoxa. E outra vez eles pediam para o padre batizá-los e tornar-se outra vez cristãos. Vocês sabem quantas vezes, teve casos de 5 vezes, eles passarem para o judaísmo, voltarem para o catolicismo, passarem de novo, voltarem de novo. Na realidade, eles não podiam estar em nenhuma religião. Depois, tem um número muito grande desses exemplos, e depois eles foram presos no Rio São Francisco, foram levados para Portugal e lá eles foram julgados. Apesar dessa ida e volta, eles foram julgados pela Inquisição e foram condenados pela Inquisição. Pesquisas recentes sobre pesquisas feitas por filósofos, antropólogos, psicanalistas, têm contribuído muito para o estudo do marranismo. O estudo do marranismo sofreu várias modificações nesses últimos anos. Ele não é mais aquele estudo clássico que nós estudamos há 20 anos atrás. A mudança foi total, principalmente com esses pesquisadores na Europa. No Brasil, infelizmente, nós não temos nenhum estudo sobre o marranismo do ponto de vista moderno, atual. O marranismo é hoje interpretado através de uma visão psicanalítica, onde se procura entender este comportamento dos cristãos novos, que é muito difícil de compreender. Então, nessas pesquisas, elas têm revelado aspectos surpreendentes para a compreensão
desses marranos. E no Brasil, nós sabemos que o maior número de refugiados de todo o mundo sefaradi veio para o Brasil. Nós sabemos que eles foram para várias regiões do mundo, todo o mundo, até em Kiev, na Rússia. Não há canto onde a gente não encontre esses convertidos. Mas o Brasil foi o lugar em que o maior número de sefaradins se refugiou. Nós sabemos, então, também, que eles fugiram para a América, onde a miscigenação foi ininterrupta. A integração social também se deu, em grande parte, aqui no Brasil. A ascensão social se deu porque os cristãos novos, os judeus convertidos, eles levavam uma vantagem muito grande sobre os cristãos velhos, porque eles tinham uma cultura superior. Muitos eram formados em Universidade de Coimbra, porque também é preciso lembrar que, apesar da discriminação, apesar de eles serem excluídos, havia no Brasil uma dicotomia muito grande entre a lei e a sua aplicação prática. A lei era uma, a prática era outra. Eu acho que isso nós herdamos bastante também dos judeus, né? Bom, muitas vezes, a vantagem que eles tinham era a cultura. Eles conheciam, viajavam, conheciam o espanhol, às vezes conheciam o holandês. Eles eram todos alfabetizados. Nós não encontramos nenhum processo em que os judeus convertidos não eram alfabetizados. Exatamente o contrário com os cristãos velhos, porque eram todos analfabetos, todos. Até o clero católico, muitas vezes não sabia nem ler nem escrever. Eram realmente de uma ignorância muito grande, o que fazia com que os convertidos levassem uma grande vantagem nas posições, como escrivãs, e ajudando também a classe mais elevada que precisava desses elementos. Depois, em trabalhos com esses filósofos, antropólogos, psicanalíticas, que ampliaram tanto a interpretação do fenômeno marrano, que hoje nós vemos o fenômeno marrano diferente do que nós víamos tradicionalmente, né? Ele é estudado muito sob o ponto de vista psicológico também. E no Brasil, por exemplo, foi interessante que, apesar de todas as leis, os judeus, uma grande facção dos judeus, conseguiram integrar-se na sociedade e as leis não eram obedecidas. Eles chegaram até a nobreza, chegaram a títulos de honra, quando isso era proibido
para qualquer judeu. Nenhum judeu podia ter cargos oficiais, ter posições no exército, mesmo na universidade. Eles eram eliminados de qualquer posição de prestígio. Sobrava o que para o judeu? Comércio. Era a única coisa que ele podia fazer. E todos os cargos, e todas as posições eram proibidas. Eram proibidas por lei, por lei. Porque Chavara chegou a ser capitão-mor e tudo mais. Muitos capitão-mor e governadores. Chegaram a ser governadores. O Raposo Tavares teve um dos mais altos cargos, né? E eles conseguiram isso por causa da cultura deles. Porque eles tinham conhecimentos maiores do que os cristãos velhos. E isso fez com que muitos sefaradins convertidos ascendessem socialmente e se tornassem realmente, além de grandes magnatas no comércio, e no comércio dos diamantes, do ouro, que ela está estudando, não é? E então, Conseguiram garantir que o do Brasil. não, vivendo divididos entre dois mundos, eles estavam continuamente em conflito, continuamente em estado de inquietude. E essa inquietude lhes causava um grande sofrimento. E aí havia não. Bom, nesse caso, o judaísmo rabínico, que eles não conseguiam aceitar por causa dos séculos e séculos, gerações e gerações vivendo já numa religião diferente, o retorno foi extremamente difícil. Isso fez o espírito marrano flutuar entre o desejo e a dúvida. Eles queriam participar do grupo judeu, mas eles tinham dúvidas, enormes dúvidas sobre essa organização. De um lado, eles pertenciam ao povo judeu. E eles continuavam sempre, apesar dos séculos, a dizer que eles participavam do povo judeu. Mas do outro lado, eles hesitavam. Essa é a característica do marrano. A alma humana não sabia o que ela queria. Ela não sabia o que ela amava e o que ela odiava. E o marrano estava inclinado
a amar e a odiar ao mesmo tempo. A busca de identidade que sempre os judeus buscavam, porque eles não tinham, quando Dom Manuel converteu todos os judeus ao catolicismo, ele tirou-lhes não só os nomes, ele tirou-lhes tudo, ele tirou-lhes a sinagoga, tirou-lhes as escolas, tirou-lhes a língua hebraica, a língua santa, tirou-lhes os costumes. Ele tirou-lhes os filhos, porque as crianças de 2 a 10 anos eram enviadas pelo rei Dom João II para as ilhas desertas na África, e a maioria, segundo o cronista Samuel Usco, a maioria morreu devorada pelas feras. Tiraram-lhe os filhos, Dom Manuel tirou-lhe os filhos até mais idade e entregou-os para serem educados por não judeus. Então, ao mesmo tempo, eles amavam e odiavam. A busca da identidade que eles tanto queriam e tanto procuravam encontrar, não foi suficiente para eles aceitarem o judaísmo. O judaísmo ortodoxo tradicional, que era para eles estreitos para o olhar deles. E este é o início da modernidade. Os judeus foram os pioneiros na identidade, na modernidade. Então é preciso entender o sentido profundo deste marrano e esta doutrinação da Igreja durante 3 séculos, durante gerações, enfrentando um habitat tão diferente daqueles que eles haviam vivido na Espanha judia. Este outro homem foi moldado no Brasil por estas situações tão diferentes que eles viviam da Espanha. Este outro homem não é mais o judeu sefará da velha Espanha, que chorava por ter de converter-se ao catolicismo. Não era mais o judeu que honrava um único Deus, o Criador do universo. Há um outro homem que não é mais o sefaradi, um homem novo, um homem brasileiro, para quem a religião não tinha mais o mesmo sentido que o judaísmo para os judeus.
desapareceu no Brasil o marrano que nós conhecemos tradicionalmente. O sefarad, que ainda hoje tem os seus descendentes em tantos países, né, do mundo, espalhados por todas as regiões do planeta. Holanda, Itália, Levante, Grécia, Norte da África. Bem, é aí eu digo que a história dos marranos terminou? Terminou com o fim da Inquisição? Terminou com a assimilação à cultura brasileira? E quando se tornaram brasileiros, e o povo brasileiro, não há nenhuma região do Brasil onde não tenha recentemente, nos últimos 20 anos, aparecido os sinais do marranismo. Nós sabemos que a história marrana continua. Será isso um sinal, depois de 500 anos de história no catolicismo? Será isto um sinal da imortalidade do povo judeu? Depois de 500 anos, sem livros, sem nenhum ensinamento judaico, sem a língua, sem professores, sem mestres, como se manteve esse judaísmo que nós encontramos hoje espalhado por todo o Brasil? Esse judaísmo que nós encontramos, ele tem variedades interpretativas. Existem os que sabem que são judeus, mas não praticam absolutamente nada. Existem aqueles que praticam cerimônias judaicas, mas não sabem por quê. Existe uma variedade enorme de comportamentos que hoje nós chamamos dos Bnei Anusim. Os Bnei Anusim estão vivendo um conflito muito grande porque eles não são aceitos por todos. Existe uma facção do povo judeu que não os aceita sem a conversão. Existem outros que os aceitam. Eles vivem um conflito muito grande. E eu, num congresso que eu assisti, no Nordeste do Brasil, um senhor idoso subiu ao palco e disse: nós não somos nada, nós somos o rebotalho do mundo. Rebotalho é uma palavra dificilmente que nós encontramos, mas significaria nós somos o lixo do mundo, porque nós não pertencemos a ninguém. Para os cristãos nós somos judeus, e para os judeus nós somos cristãos. E até hoje este problema não foi resolvido. Existe já um grande movimento a favor do retorno desses Bnei Anusim, mas
não foi resolvido unanimemente por todos os judeus aceitá-los. E é interessante que hoje mesmo a minha filha me entregou um artigo que saiu no New York Times hoje, contando que na Sicília os descendentes desses judeus forçados estão construindo uma sinagoga para retornar ao judaísmo. Esse retorno é realmente um milagre. Um milagre. E não é possível entender. E isso está acontecendo no mundo inteiro. E agora começa outra história. Como ela vai evoluir, nós não sabemos. Mas nós repetimos com Dubnov para as novas gerações. Companheiros, escrevam. Obrigada. Boa noite a todos, professora doutora Anita Nowinski, familiares e todos aqui. Eu queria dizer, em nome da sinagoga, em nome da judaica, se me permite, com a presença das autoridades da CONIB, da Federação Israelita do Estado de São Paulo, nós, de acordo com a Torá, nós temos um mandamento de respeitar, honrar pessoas que foram abençoadas com longevidade e com sabedoria. A professora Anita Nowinski tem as duas. E a Torá mandou Mipnei Seivat Akum Ve'adata Mipnei Zaken. Devemos ficar de pé para a professora Anita Nowinski. O Talmud diz que o povo judeu foi comparado a um pombo. E os sábios de Israel, com longevidade, com as asas. Sem as asas, o pombo não voa. O povo judeu voa por pessoas com a magnitude desta senhora que está aqui presente nesta sala. E é por isso que saímos de Pêssah e falamos Moisés e o Paró. Encontro do século da época. Binareno, o Pisqueneno Nerer. Nós vamos com a nossa juventude, mas com os nossos sábios, com os nossos anciões. Dá gosto e é uma honra, não só para quem foi seu aluno, doutora, é honra para o povo judeu ter a senhora que escreveu e falou. Por isso, encerro dizendo que o povo judeu foi comparado a uma águia voando alto, porque nós somos abençoados por Ele, pelo Todo-Poderoso, de ter figuras ilustres como a senhora. Nesse momento, a sinagoga, a CONIB, a Federação do Estado de São Paulo, representados aqui pelo presidente Bruno Sérgio da CONIB, o senhor Roberto da sinagoga, farão uma homenagem à senhora em nome de toda a comunidade judaica do Brasil, em nome do povo judeu, historicamente, porque a senhora merece. Então, por favor, eu chamo aqui essas autoridades para entregar na mão dela uma placa. Por favor, todos. Professor. Então, prezada professora doutora Anita
Novinsky, a Sinagoga Oel Yaakov, a CONIB, a FISESP, reconhecem a renomada professora doutora Anita Novinsky pelas inúmeras contribuições acadêmicas e pesquisas em torno do tema Inquisição, que muito contribuíram para a identidade judaica. Agradecemos a ilustre professora pela palestra proferida hoje, no dia 25 de abril de 2017, nas instalações da Sinagoga Oel Yaakov. O tema, o Brasil e suas raízes judaicas, despertou em nossa comunidade o interesse mais afetivo com o brilhantismo de suas explicações. Que Deus abençoe, bem como todos os seus familiares, com saúde, felicidade e prosperidade. Em homenagem da sinagoga e de toda a comunidade da Senhora. Muito obrigado. Eu queria, doutora, eu não posso abraçar e beijar, mas eu, como rabino, eu vou dar uma para cá para a senhora. Misheberach Imotenu, Sara Rivka Rachel Beleah, Va'avotenu Abraham, Isaac Yaakov, Vivarech, אותה, פרופסור אניטה נובינסקי, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה חיים ארוכים, חיים של שלום, יחד עם כל משפחתיה, בניה, נכדיה וכל תלמידיה. Que Deus te dê muita saúde com todos os seus filhos, netos, bisnetos e alunos espalhados pelo Brasil. E que a Kadosh Baruch Hu proteja os teus ensinamentos. Be'ezrat Hashem, nós acreditamos no Mashiach. A senhora merece estar junto com ele, viajando com todos os judeus do Brasil para Israel. Amém.